Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Como a Isildinha disse, essa casa é muito cara para mim, né? A minha caminhada aí no movimento espírita, inclusive na época de mocidade. Fizemos muitas reuniões de mocidade aqui nessa casa. Conheci muitas pessoas que foram verdadeiros reencontros de outras vidas. São amigos e amigas do coração e eu tenho certeza que serão para sempre nesta vida e nas vidas que virão. Porque a amizade, como diz Mário Quintana, é um amor que nunca morre. E é um amor que se manifesta através das relações mais puras e simples que existem. A amizade é uma das transformações do amor. Eu fiz uma vez um estudo aprofundado sobre o amor e é muito curioso, né? Será que é possível racionalizar o amor? Ou analisar o amor através da razão, né? Do ponto de vista espírita, tudo é possível. A gente consegue sim analisar tudo à luz da razão. E o amor, ele se manifesta na experiência humana. E a amizade é, sem dúvida nenhuma, uma das transformações, uma das fases do amor, né, na sua plenitude. Então é uma satisfação imensa estar aqui, entre amigos, né, entre companheiros de jornada, num movimento espírita que traz para a gente sérias reflexões sobre a vida, traz um conforto espiritual enorme para a nossa caminhada, procura fazer com que a gente entenda a nossa jornada terrena sob a perspectiva da imortalidade, e isso muda completamente a nossa forma de ver a nossa existência, né? Não há como a gente encarar as questões mais simples da vida, ou até as mais profundas, da mesma forma depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita. Então, o espiritismo, sem dúvida nenhuma, para cada um de nós, ele não é só caro no sentido de que ele transforma cada um de nós, mas é necessário que a gente se aprofunde nos estudos a cada dia, a cada semana, a cada mês, né? Eu sempre nas minhas caminhadas por aí, eu falo dos ceareiros com muito carinho, com muito carinho mesmo, porque quando a gente anda pelo movimento espírita, a gente vê as casas se organizando pelos estudos de muitas formas, né? A casa que eu frequento, por exemplo, ela tem uma forma de se organizar, vem aí ao longo de mais de 40 anos oferecendo cursos de espiritismo, e aqui a gente tem, né, uma estrutura também aí que funciona há muitos anos. E quantas pessoas, dezenas, centenas de pessoas não passaram por essas salas de estudos, por esse salão, e levaram para suas vidas, né, para sua individualidade, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer com tranquilidade que, a partir do momento que nós começamos a aprofundar o estudo do Espiritismo, nós não somos mais as mesmas pessoas. Da mesma forma que o poeta disse uma vez, né, que aquela água que passa quando o homem está na água, né, a água não são as mesmas, nem mesmo o homem é o mesmo, porque nós mudamos. E essa mudança é notória na nossa existência, na nossa caminhada. Não há como a gente permanecer da mesma forma, com o mesmo pensamento, ou cristalizado, né, com os mesmos preconceitos, com a mesma forma de pensar. É natural que a gente expanda a nossa forma de raciocinar a vida, a sociedade, os valores, a educação, ou seja, a caminhada de cada indivíduo na Terra. E quando a gente descobre que nós somos seres individuais, né, aí a gente entra em crise às vezes, né? Não, mas não tem uma cara metade minha andando por aí? Não tem, né? Não existe isso. Do ponto de vista espiritual, nós somos únicos. Isso não quer dizer que nós somos egoístas, não, é porque Deus nos cria de uma forma, únicos. Nós somos seres individuais, criados simples e ignorantes, simples na Constituição, ignorantes, destituídos de conhecimento, e a gente foi avançando ao longo dos ciclos evolutivos, e aí nós chegamos hoje aqui em 2025, dia 22 de julho, né, com a nossa individualidade. Eu gosto até de dizer que eu tenho um amigo paraibano que veio aqui na nossa região, morou há alguns anos, fez muitas palestras, e quando ele falava sobre a alma gêmea, né, que é um conceito lá da filosofia e tal, ele falava assim, olha, eu não sei se existe alma gêmea, mas que existem almas algemadas por laços de necessidades, isso é inquestionável. E é verdade, né? Porque as nossas relações, sejam elas conjugais, ou de irmãos, ou de amigos,
né, elas têm uma certa cumplicidade, uma certa necessidade, uma razão de existir. E a gente vê isso acontecendo, né, de maneira muito intensa nas nossas relações uns com os outros. Por isso que é importante, nesse início de palestra, né, a gente vai falar sobre Espiritismo para o Simples de Coração, a gente entender o que é a nossa verdadeira essência. O que nós somos de verdade? O que nós estamos fazendo aqui? De verdade mesmo, sabe? A gente vem aqui no Ceareiros, a gente estuda, participa dos grupos de estudos, participa dos grupos mediúnicos, até se comunica com os espíritos, recebe algumas comunicações, algumas orientações, vem nas atividades lá, né? Ou às vezes nas atividades que a casa oferece, no passe, na preleção, na assistência espiritual. Aqui tem um monte de atividade para fazer, de vendas, né? Para poder custear a casa espírita, que não é uma coisa fácil de se fazer. A casa tem uma atividade assistencial, né? Muitas casas espíritas também têm essas atividades, mas efetivamente o que nós estamos fazendo neste mundo? Que tipo de construção efetiva nós estamos realizando enquanto seres individuais? A partir do momento em que nós, né, nos configuramos enquanto esses seres em evolução, e a gente encara essa realidade espiritual, eu não sei vocês, mas eu vivo me perguntando o que nós efetivamente estamos fazendo. O que nós estamos construindo de sólido para este mundo melhorar. Todo mundo deseja um mundo de regeneração, mas ainda não vive um mundo de regeneração dentro de si. É como se a gente estivesse assim à espreita de um mundo melhor, sem melhorar a si mesmo. Isso aí parece até um discurso moralista, mas não é. É algo que nós precisamos, todos os dias ao acordar, fazer uma reflexão profunda sobre a nossa vida, do que efetivamente nós estamos construindo enquanto seres humanos. O que nós vamos deixar de legado do ponto de vista do conhecimento, do amor, da fraternidade, da construção sólida das relações humanas. Porque de uma coisa, né, uma das coisas, o aprendizado mais difícil e sólido que acontece quando a gente começa a entender o Espiritismo é que quando a gente morre, e a morte é, né, algo que todos nós um dia vamos vivenciar, né, uns antes, outros depois, a gente não fica falando disso, eu quero morrer amanhã, não, ninguém quer morrer nunca. Se a gente pudesse viver aqui para sempre, a gente viveria, não viveria? Quem queria viver aqui para sempre? Ninguém, né? Quem queria viver aqui para sempre, nesse mundo que a gente vive? Ninguém, né? Com ressalvas. Bem, eu tenho um filho de 10 anos, eu quero vê-lo crescer, quero vê-lo casar, ter filho, enfim, fazer tudo que alguém precisa fazer, se Deus me permitir. Se eu desencarnar hoje, eu vou dar trabalho do lado de lá, porque eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas perturbações, as minhas dificuldades, as minhas lutas íntimas. E aí a pergunta que a gente faz, né, como Santo Agostinho fez lá na questão 919, né, que é o conhecer-te a ti mesmo, nós fazemos isso efetivamente? Nós conhecemos o que nós viemos fazer? Nós estamos construindo no nosso caminho, nas relações que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, algo efetivamente sólido, porque material a gente não leva absolutamente nada. Nada. Estava eu aí durante essas semanas todas que passaram, revisitando a radionovela há 2000 anos. Eu faço isso de vez em quando, né? Vamos viajar, fazer palestra? O que a gente vai fazer? Vai ouvir notícia ruim? Vai ouvir coisas, né, que estão acontecendo no mundo que vão mexer com o nosso psiquismo? Não. Vamos ouvir as radionovelas, né? Então, nos meus caminhos aí nas estradas, eu revisitei a radionovela há 2000 anos. E é um romance de Emmanuel, é muito curioso, porque fala um pouco de uma abordagem muito humana. Né? Aquele senador lá, aquele personagem que é uma construção de Emmanuel, não vou entrar no mérito se existiu, se não existiu, enfim, romance, é literatura. E os poetas têm licença para criar. Tem ou não tem, gente? Tem. Apesar dos romances de Emmanuel são muito lindos, maravilhosos. E qual que é a discussão maior ali? Não é só o Império Romano versus cristianismo.
né, que a gente fala do cristianismo aqui, eu já disse algo aqui muito pontual. Toda vez que a gente fala do cristianismo, nós precisamos separar aquilo que é movimento cristão e daquilo que Jesus ensinou. É muito diferente. Jesus não fundou uma igreja nova, Jesus não fundou um movimento chamado cristianismo. O cristianismo veio depois de tudo aquilo que Jesus realizou. Aí sim, a gente tem que fazer as devidas separações daquilo que ele fez, realizou, ensinou e aquilo que fizeram da mensagem dele no futuro. Então, o que a gente percebe? Né, que nós estamos frente a frente a uma dimensão da realidade posta pelo Espiritismo que é de difícil interpretação. Aceitar que nós somos seres individuais, que a gente tem que progredir, que a gente tem que evoluir e nós precisamos lutar contra nós mesmos. Qual que é o maior algoz das nossas indiferenças, do nosso egoísmo, né? Qual que é o maior vetor para que isso aconteça? Nós mesmos. Se nós não emanciparmos o nosso espírito enquanto seres imortais, entendemos que todos nós estamos inseridos nesta casa chamada Terra, né, que eu achava lindo o Padre Francisco, ele chamava da casa comum, né, porque esse mundo é um mundo de todos nós. Então, quando a gente revisita esses romances, a gente olha, não é o Império Romano contra o cristianismo, é o egoísmo humano, é a vaidade, é o orgulho que está ali em evidência, que se expressa na figura de Públio Lentulus. Quantos não têm a figura hoje na sociedade de um senador romano? Seja ele no mundo político, seja ele no mundo econômico, seja ele no mundo social. Seja ele aonde for, ou ela aonde for, né? Esse comportamento que a gente está querendo dizer aqui, ele se exala, ele se apresenta de maneira muito intensa. E lidar com o poder é uma coisa muito difícil de se fazer. Muito difícil de se fazer. São raras as almas, né, que diante de um poder que é dado, mesmo que seja temporário, são raras as almas que conseguem vencer a vaidade, o egoísmo, né, de uma situação como essa. E aí eu estava vindo para cá pensando assim, nossa, eu vou falar sobre o espiritismo para o simples de coração. A gente precisa entender o que é simplicidade. Simplicidade não é só aquilo que a gente veste. Simplicidade não é só o jeito que a gente coloca a nossa casa espírita. Não é o jeito que a gente tem um carro, ou o tipo de carro que a gente obtém, ou o tipo de casa que a gente tem. Essa simplicidade que Jesus está se referindo é algo que está no espírito humano. Em uma das passagens do Evangelho, que são, né, todas as passagens são lindas, né, quando a gente evoca, e eu gosto muito de pegar as traduções da Bíblia que tem as falas de Jesus. Alguém já fez esse estudo? De pegar ali o Novo Testamento, por exemplo, e separar aquilo que efetivamente Jesus falou daquilo que os apóstolos falaram? Alguém já fez esse exercício? É um exercício intelectual muito interessante, tá? Tem traduções hoje, principalmente do João Ferreira de Almeida, que na década de 80 houve ali uma correção de algumas deturpações que nas versões originais foram realizadas. Na década de 80 houve uma união de vários teólogos e eles arrumaram essa tradução. E tem uma tradução do João Ferreira de Almeida que eles fizeram o quê? Eles pintaram de vermelho aquilo que Jesus falou. Na hora que você pega os textos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, você vai lendo assim, você vai vendo o que Jesus falou efetivamente e aquilo que são coisas que os próprios apóstolos falaram. Então fazer essa separação é importante, por quê? Porque a gente precisa entender a nossa essência espiritual. Jesus, quando veio e esteve entre nós por 3 anos, foram 3 anos de pregação, certo? Que é isso que a história nos narrou. Ele viveu, existe um hiato na vida dele que ninguém conhece, tem muitos livros apócrifos, tem muitas fontes que não são levadas em consideração, tem historiadores maravilhosos hoje usando da ciência para comprovar a existência de Jesus. Enfim, é um outro assunto que a gente pode falar qualquer dia, mas é maravilhoso o que está se descobrindo sobre a vida de Jesus e o Jesus histórico, tá? Essa figura
meiga e, enfim, inesquecível, né, que passou aqui pela terra. Foram 3 anos de pregação, 3 anos onde ele ensinou, ele ensinava com simplicidade, ele usava recursos da época dele para poder ensinar. Com certeza hoje, se nós estivéssemos hoje no mundo atual, ele usaria, através de parábolas, personagens que vivem hoje na exclusão da sociedade. É inquestionável isso. Porque se Jesus, quando veio há 2000 anos, usou referências de homens e mulheres excluídas da sua sociedade, se ele viesse hoje novamente, mas com certeza, não tenho dúvida disso, que ele usaria para ensinar elementos, né, que são excluídos da nossa sociedade atual, para poder passar os seus ensinamentos. Então, nessa pregação, ele libertou almas, ele curou, ele levou uma nova percepção da sociedade. Por quê? Como é que era a sociedade da época? Existia o Império Romano, ele tinha vários povos dominados, o Império Romano permitia que os povos praticassem as suas religiões, desde que não ferissem, né, os princípios de Roma e muito menos do imperador, e eles podiam ali fazer o que eles quisessem do ponto de vista da religião. Então, os judeus, eles ali no dia a dia, eles praticavam a sua religião. Então, quando Jesus veio falar de igualdade, de amor ao próximo, de perdão, de igualdade com os subalternos, opa, peraí, como assim? Eu não estou entendendo esse negócio. Eu tenho que ser igual ao meu escravo? Eu tenho que perdoar quem me fez mal? Eu tenho que viver com as pessoas que são subalternas no mesmo rol de igualdade? Imagina há 2000 anos isso. Se hoje, 2025, a gente vê algumas almas ainda né, dentro dos seus palácios modernos, praticando esse mesmo comportamento de 2000 anos atrás, de uma outra forma, às vezes mais velada, mas ainda existente. E imagina há 2000 anos, onde você tinha todo um domínio, né, de um estado inteiro. Então, é claro que Jesus tinha que revolucionar. Quando a gente fala que Jesus foi revolucionário, não é à toa. Ele foi revolucionário no sentido de mudar uma percepção de realidade. E o mais interessante é que no final do romance há 2000 anos, o que aconteceu com o Império Romano? Ele ruiu, sob a perspectiva de quem? Da natureza. Mas no diálogo entre ele, Jesus, e Públio Lentulus, Jesus ainda fala, né? Que todo o seu império, ele fala assim, todo o seu império, todas as suas riquezas, não é absolutamente nada diante da grandeza de Deus. E ele não entendeu muito bem, mas ao longo da vida, a vida foi proporcionando experiências amargas para ele, fazendo com que ele entendesse apenas no final da sua existência o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Então, entender o que é o Espiritismo, ou até o cristianismo, ou a palavra de Jesus, ou o ensino de Jesus, o que quer que seja, qualquer tipo de ensinamento que liberte, vamos usar essa expressão. A gente está numa casa espírita, estamos nos referenciando ao Espiritismo, mas a gente pode levar isso a todo tipo de conhecimento espiritual que existe na Terra. Todas as religiões precisam evocar quem? Aquele que é para eles ou para nós um exemplo, né, de modelo e guia. Quem é exemplo e guia para nós espíritas? Jesus. Jesus é para nós um exemplo, ou seja, é um modelo que a gente olha e copia, e guia porque leva a gente de um lugar para o outro. E o que é levar a gente de um lugar para o outro? É ajudar cada indivíduo no seu processo evolutivo. É fazer com que cada indivíduo, se relacionando com outros seres humanos na Terra, no ciclo da sua evolução, possa aperfeiçoar-se individualmente
e, por decorrência disso, ajudar quem que estiver perto a evoluir e progredir. Quem já escuta as minhas palestras aqui já ouviu essa frase que eu ouvi de um espírito numa reunião mediúnica, numa casa espírita pequenininha, lá em Campinas, que inclusive fechou. Infelizmente não tem mais atividades há anos nesta casa. Está entregue às poeiras, infelizmente. Mas durante o tempo em que esses dirigentes, essas pessoas estiveram dentro dessa casa, fizeram lindos trabalhos. E um dos espíritos amigos ali numa reunião disse uma frase muito curta e que até hoje eu nunca mais esqueci. A evolução é individual, mas não é solitária. Porque nós precisamos uns dos outros para evoluir. André Luiz fala que entre nós e Deus está o próximo. E Jesus fala que o maior mandamento é o qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não há como, portanto, cada um de nós progredirmos e evoluir se nós não entendemos a dimensão da nossa individualidade e da nossa simplicidade que a gente tem que desenvolver. Porque a nossa referência, que é Jesus, quando ele esteve entre nós, com quem que ele andava? Quem que arrisca falar? Oi? Com os apóstolos? Aê, era isso que eu queria ouvir, ó. Os pobres, com os oprimidos, com os excluídos, com os ladrões, com os homens e as mulheres de má vida. Ele era, inclusive, confundido com aquelas pessoas com qual ele andava. E parece-me, assim, de uma maneira muito tranquila, que muitos religiosos ao longo da história esqueceram dessa figura inesquecível de Jesus. Colocaram Jesus numa dimensão, num lugar inatingível para muitos. E esqueceram de dizer que esse cara que veio entre nós, ele andava com as pessoas necessitadas. Então, essa simplicidade que a gente faz referência hoje na nossa palestra, é a nossa forma de ver a vida, com os valores que nós temos. E eu confesso para vocês com muita tranquilidade, nós damos aquilo que nós temos dentro do coração e da alma. Cada um de nós só consegue doar aquilo que tem efetivamente de sólido e construído. E mesmo que seja pouquinho, para Deus ainda é algo gigantesco. Por quê? Certa vez André Luiz estava nas câmaras de retificação, conversando com a Narcisa, vendo aqueles espíritos sofredores que estão ali, né? E ele não se conforma, né? Fala assim, meu Deus, mas por que eles, né, não receberam alguma orientação? Por que eles não despertam desse sofrimento? Porque ficam ali remoendo ódio, rancor, mágoa, ficam revivendo essas situações. E a gente vê isso de maneira muito clara lá no livro Céu e Inferno, viu, gente? Quem não leu, eu recomendo maravilhosamente estudar o livro Céu e Inferno para entender como é que fica a situação dos espíritos do ponto de vista psíquico no mundo espiritual, tá? Então, isso é uma ilustração que André Luiz usa, extremamente educativa, né? Porque ele fala assim, mas escuta, esse pessoal não vai acordar, não? Estou aqui contando do meu jeito, tá, gente? Que eu estou lembrando. Ele fala assim, a Narcisa, que é a enfermeira responsável ali pelo trabalho, fala assim, André, não se acende candeia sem óleo. As pessoas precisam ter combustível dentro da alma para poder doar. E às vezes, no rumo das suas experiências, ela está no exercício lá da vida, no dia a dia, no trabalho, lá em casa, ela está se preparando para um dia doar verdadeiramente. E a gente não pode, às vezes, cobrar da pessoa aquilo que ela não tem para dar. Cada um no seu tempo, cada um na sua dimensão, na sua estrutura, na sua capacidade. Uma vez nós estávamos lá na nossa casa e a gente tinha acabado de dar aula sobre a família. É a família Luz da Reencarnação, no curso da Terezinha Oliveira.
E o expositor foi lindo a exposição dele. O pessoal saiu chorando, falando assim, nossa, eu amo minha família. Aquela moça me procurou no final da aula, falando assim, Sandro, eu não consigo amar a minha família. Eu não consigo amar os meus pais, os meus irmãos. Eu achei tudo lindo que vocês disseram hoje na aula e chorando assim, eu estava em prantos. Mas eu não consigo. O único ser que eu consigo dedicar algum sentimento e é verdadeiro é o meu cachorrinho. E aí, eu contando isso em outra palestra, né, eu falei assim, o que a gente vai falar para uma pessoa que está ali colocando para fora todo o seu sentimento em relação à experiência que ela teve? Aí uma pessoa, numa palestra, falou assim, procura um psicólogo, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Né? A psicologia é essencial para colocar cada um que está desajustado no rumo certo. Né? A imagem mais correta que eu acho da psicologia é aquelas pessoas assim que têm um pensamento todo emaranhado e a psicologia ajuda a fazer o quê? A desfazer, né? esse emaranhado de pensamentos. E é maravilhoso, só que não, no caso dessa moça, a psicologia com certeza iria ajudar, mas não resolveria todo o problema dela. Porque ela me contou, ela falou assim, olha, a minha vida inteira eu passei vivendo num lar onde eu não sentia, né, que as minhas relações com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, fossem realmente normais. E isso me faz mal, porque eu me cobro. E aí depois você vem para o centro espírita, tem uma aula sobre reencarnação e família, e a gente sai daqui desmoronada, ela falou. E aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei dizer para você o que aconteceu na sua vida com a relação à sua família, aos seus irmãos, que você não consegue amá-los. Mas dentro daquilo que a gente já aprendeu de espiritismo, eu só posso dizer uma coisa para você. Continue amando o seu cachorrinho. Mas continue dedicando todo o amor que você tem a esse ser. Porque você pode ter certeza que tudo isso que você está vivendo um dia, você vai ter plenas condições de transferir esse sentimento para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos. Talvez não nesta vida, talvez numa situação no futuro que a gente não sabe como vai ser, mas que com certeza, né, daquilo que a gente sabe de espiritismo, Deus irá proporcionar a você experiências necessárias para você se reconectar a esses indivíduos. Porque eles não nasceram na sua família à toa. Aí lembrei, né, Chico Xavier falando, a gente nasceu na família que nós necessitamos. Não que nós pedimos, mas que nós necessitamos, porque ali estão as nossas maiores provações e experiências. Os laços de afetividade que são formados no seio da família não são naturalmente já formados nesta existência. Um ou outro, sim, não tenho dúvida. Né? Uns que estão chegando agora, né, ali, entrando, conhecendo, aprendendo a gostar, aprendendo a se feiçoar, aprendendo a amar, sim, não tenho dúvida. Mas todos nós, naturalmente, temos experiências significativas no âmbito da família. Temos ou não temos? Ah, se temos. Ah, se temos. E aí a gente precisa entender, né, que nessa essência, essa simplicidade que vem da compreensão da nossa essência espiritual, ela passa efetivamente pela nossa experiência. Porque se lá no Evangelho Jesus fala do simples de coração, e Jesus faz duas observações muito contundentes, que a primeira é no Sermão da Montanha, né, quando ele fala assim, os puros de coração verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Depois ele faz uma referência, tá, às crianças, né, que aqueles pequeninos, né, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente estuda isso sob a ótica espírita, não está falando da simplicidade, né, da infantilidade ou da infância. Não, está falando daquela beleza que é, né, a clareza que são as crianças,
a verdade que são as crianças. São ou não são? Vai falar para a criança assim, ó, fala que eu não estou. A criança vai lá na porta assim, minha mãe falou que não está. Ó, minha mãe, o meu pai pediu para dizer que não está. Não faz isso porque ela ela quer fazer um mal, mas porque ela é simples de coração. Né? Se todas as pessoas agissem como esses pequeninos, com essa mesma verdade, com essa mesma transparência, né? Com essa mesma simplicidade, o mundo seria outro. Porque parece que nós fomos assim um dia, ou não fomos? Nós fomos essas crianças. Fomos ou não fomos? Fomos. E agora nós nos transformamos em adultos. E um adulto que esqueceu aonde parou, né, essa criança. Aonde essa criança ficou? Ou aonde essa criança virou adulto? Ou aonde nós nos perdemos no caminho do amor e do bem? Por que eu estou falando isso? Porque quando a doutrina espírita, né, ela chegou ao mundo, século XIX, né, século das luzes, o mundo do conhecimento, o mundo da razão, o mundo, né, onde muitas rupturas estavam acontecendo no mundo, do ponto de vista social, né, dos questionamentos às estruturas teológicas tradicionais. O próprio Espiritismo foi perseguido até dizer chega. E repararam que o Espiritismo eclodiu na França, que era, né, o berço do conhecimento humano da época, e da mesma forma que eclodiu, morreu. Morreu. Muitos espíritas de lá, da França hoje, são brasileiros. A gente sabe que, do ponto de vista histórico, muita coisa aconteceu após a desencarnação de Kardec e de sua esposa. Tem várias obras maravilhosas, inclusive, que contam as corrupções, né? as mudanças de rota, as publicações místicas que foram realizadas em nome do Espiritismo, e sucumbiu. Num mundo intelectualizado, a doutrina espírita surge com a mesma mensagem de simplicidade, porque Kardec tinha essa característica, e ela sucumbe. E ela ressurge em outro país, que é o Brasil. O Brasil é o país com o maior número de espíritas que existem no mundo. Apesar de que, né, o último censo me deixou em pânico. Não sei vocês, mas eu fiquei assim, apavorado. A gente está conversando lá na nossa casa em Campinas, no CA, que é muito grande, né? O que a gente está fazendo para poder atrair as pessoas para o centro espírita? Né? Será que as nossas palestras não estão legais? As atividades para a juventude, para as crianças não estão atrativas? O que está acontecendo com o movimento espírita que está diminuindo em termos de adeptos? Isso é muito sério, pelo menos assim, soou ali um alerta, né? Uma lanterna vermelha, ó, começa a pesquisar e a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas o Brasil é, sim, sem dúvida nenhuma, né, o país onde essa doutrina eclodiu. E quando a gente fala, né, que o Espiritismo tem um caráter racional, olha, nós precisamos usar a razão para entender o Espiritismo, sim. Mas para onde o Espiritismo efetivamente fala? O Espiritismo fala ao coração. Né? Vamos pegar, qual que é o maior espírita que teve até hoje para vocês? Vou fazer uma pesquisa rápida aqui na plateia. Coisa de professor, vamos lá. Para vocês, quem que é o maior espírita que passou pelo Brasil? Ó, por que Chico Xavier é o maior espírita para vocês? Oi? Porque ele é brasileiro, adorei. Soberania nacional, isso aí, ótimo. Mas por quê? Pela humildade, pelo trabalho, quem mais? Pela simplicidade. Ele tinha suas vaidades, né? A gente vê algumas obras, que é natural do ser humano, gente. Você precisa se ajeitar, se arrumar, pentear o cabelo. Imagina se eu chegasse aqui, o cabelo todo desarrumado, todo... Enfim, ia causar mais pânico do que interesse. Mas o Chico tinha essa simplicidade. Quer saber mais o que o Chico fez?
Ele publicou mais de 400 livros psicografados e não ficou com um centavo. Isso foi lindo. Mas sabe o que foi mais lindo que o Chico fez? Milhares e milhares de mães desconsoladas que perderam seus filhos e que foram consoladas através da psicografia do Chico. E que foi materializado naquele belíssimo filme As Mães de Chico Xavier. Chico, sem dúvida, ele é para nós, uma referência de simplicidade, porque ele, na sua trajetória, ele ampliou a visão do Espiritismo. Posso dizer assim, né? Ele foi no Pinga Fogo, na televisão brasileira. Ele foi falar, ele psicografou a primeira vez, ao vivo, na televisão. Mas as milhares de pessoas, quantas almas oram pelo Chico por ter recebido ali o amparo, né, de uma mensagem mediúnica. Eu não sei mensurar o que é perder um filho. Não sei mensurar. Deve ser algo muito doloroso. Então, esse espírito, ele entendeu a doutrina espírita, ampliou aquilo que efetivamente é, né, do ponto de vista da divulgação, e ele efetivamente foi aquele espírita que está narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, nós não queremos na casa espírita quantidades de pessoas. Nossa, as casas espíritas precisam estar abarrotadas. Não, às vezes nós precisamos nos preparar para receber pessoas. A gente precisa se capacitar. A casa oferecer treinamento para dar passe, para ser instrutor de educação espírita, de juventude, de curso, de grupos mediúnicos. Nós precisamos nos capacitar. E olha, para vocês terem uma ideia, a nossa casa lá em Campinas, o SEAC, que começou há 40 anos atrás lá com os cursos, né? A casa tem mais de 80, mas os cursos mesmo tem uns quase 50 anos. Dona Terezinha começou os cursos, ela e um companheiro que desencarnou recentemente agora. E aí, na primeira semana veio 2 pessoas. Aí no primeiro mês, 5 pessoas. Terceiro mês, 7 pessoas. Ela desanimou. Ela falou assim, não, é muito esforço, né? Muito pouca gente. Imagina, esse salão Vinícius aqui tem 600 cadeiras. Continuar fazendo essa atividade só para isso. E aí, de repente, começou a vir uma multidão de gente. E aí ela entendeu. Ela falou assim, olha, esses meses aqui, ela foi fazendo o quê? Ela foi chamando, ela foi preparando, ela foi estruturando o curso, como é que é fazer chamada, como é que é fazer teste, e de repente a coisa eclodiu. Ela falou pra gente assim, aí eu entendi. Nós estávamos nos preparando para aquela multidão que viria. E realmente, né, passou milhares de pessoas por aquela casa, fazendo os cursos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, a preparação para o trabalho é necessário. Mas também nós precisamos estar sintonizados com essa proposta. Nós precisamos motivar a nossa alma a fazer alguma coisa. Porque senão, pessoal, a gente vai continuar no conforto das nossas casas, que é maravilhoso, né? Ficar lá, nas nossas televisões tecnológicas, com as redes sociais, né? Com os computadores, com o ar-condicionado quando está calor, né? Ou com o cobertor quando está muito frio. Se a gente não sair da nossa zona de conforto, como é que eu vou efetivamente servir? Eu preciso me motivar, eu preciso entender essa essência, eu preciso compreender que através dessa simplicidade, ou seja, olha, eu quero servir, o que eu posso fazer para ajudar esta casa? O que eu posso fazer para ajudar o meu bairro, a minha família, enfim, onde quer que eu esteja? O que eu estou fazendo efetivamente com a minha vida? Então essa simplicidade que a doutrina espírita deseja, né, é que cada vez mais cada um de nós estejamos imbuídos de um ideal. De um ideal. Qual é esse ideal? É o ideal espírita. Mas o que é esse ideal espírita? É só acreditar na reencarnação?
É só acreditar que é possível se comunicar com os mortos, com aqueles que nos precederam? É só estudar Allan Kardec? Não, é vivenciar a experiência humana na sua essência maior. É a gente vir para o centro espírita, ajudar em tudo que ele nos oferece de trabalho. E olha, tem trabalho, né? Tem ou não tem, amigo? Tem muito trabalho a se fazer, né? E a gente doar 1 hora, 2 horas, que seja, não importa. Mas que a gente fazer isso de coração, com a nossa alma, com todo o desprendimento, isso sim irá nos credenciar a lugares mais elevados do mundo espiritual. Eu posso ser doutor, fazer pós-doutorado, né? Posso estar no ápice da carreira acadêmica e chegar no mundo espiritual sem luz nenhuma. Posso ou não posso? Mas sem dúvida, a gente tem inúmeros casos no movimento espírita de pessoas, né, que trabalharam no movimento espírita que nem louco. Olha, reunião mediúnica, palestra, dirigente de casa, presidente, tudo. Chegou do lado de lá sem luz nenhuma. Que livro eu estou falando? Voltei. Ó, a Rosana tá... Todo mundo já leu aqui? Quem já leu Voltei aqui? Recomendo para quem não leu. É a história de Friedrich Figner. Que depois procurem lá no nosso Oráculo da Modernidade, né? O Google. Só procurar lá, o Friedrich Figner. Vocês vão ver quem foi esta alma. Que depois volta como irmão Jacó, narrando a sua trajetória de espírita de mais de 40 anos de atividades. Reuniões mediúnicas, passes, preleções, e chegou do lado de lá sem luz. Quando eu li esse livro eu fiquei em pânico. Eu falei assim, Senhor, se ele fez tudo isso e chegou daquele jeito, imagina eu. Imagina eu. Eu estou enrolado. Um monte de coisa, mas ele fez um monte de coisa. Mas foi legal, foi muito interessante, foi pedagógica a situação dele. Né, que dentre as figuras que ele vai acompanhando lá, porque o livro vai narrando uma série de situações, e aí tem uma situação que espíritos são levados em determinados lugares, e de lá eles são enviados para determinados lugares na espiritualidade. Tem uma senhora que sobe para altas esferas, e ele fica intrigado. O que aquela mulher fez? E aí, a hora que ele descobre, adivinhem, foi professora. Não, mas eu não estou aqui defendendo a minha classe, né? Foi pedagógico. Por quê? A questão da função, ela é, né, assim, é o que menos importa. O que mais importa é o que o espírito amigo lá, superior, fala em relação à atividade que ela fez. Diz assim, a docência para ela era quase um sacerdócio, de fazer com que cada criança se libertasse da escuridão, né, do não conhecimento, para uma transformação através do conhecimento. E ela fazia isso com tanto amor, com tanto desprendimento, com tanta simplicidade, que isso credenciou ela a ir para alguns lugares do mundo espiritual. Então, minha gente querida, o que a gente quer dizer com tudo isso? Que é necessário que a gente compreenda que essa simplicidade, né, é possível que a gente desenvolva. E mesmo que hajam divergências de opiniões, né? Eu lembro que quando era criança tinha uma música numa instituição que eu frequentava que era assim, ó, diferença de opinião não é motivo para discussão, meu irmão. Era uma musiquinha lá que eles cantavam. E é verdade, né? Mas a gente precisa se levantar contra o erro, contra o desajuste, né? Contra aquilo que nós acreditamos que seja errado, né? Até do ponto de vista do movimento espírita, né? Porque a gente vê muitas coisas erradas no movimento. Gente, com o advento do WhatsApp, só por Deus. Né? Consulta mediúnica via WhatsApp, já vi isso. Eu quase caí da cadeira a hora que eu vi. Consulta o espírito do irmão tal via WhatsApp. Então assim, nós estamos num mundo em franco de transformação. Essas transformações afetam de maneira direta a nossa percepção de realidade. O que a gente tem que fazer?
continuar sendo simples de coração. Porque aquilo que nós precisamos conhecer na dimensão do conhecimento vai chegar até nós. Né? Aquilo que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade ele estava se referindo às leis de Deus. Não são leis humanas, não são conhecimentos humanos. Isso ele estava se referindo à percepção do indivíduo em relação às leis divinas. É essa a única verdade que nós queremos colocar aqui em discussão para desenvolver efetivamente essa simplicidade. Porque a simplicidade não quer... Ela está diretamente ligada ao coração, não só à mente. E olha que eu sou uma pessoa, particularmente falando, que adora o conhecimento. Mas a gente não pode se corromper por ele. Porque o conhecimento, né, sem essa simplicidade, ela se perde ao longo do tempo. A gente acaba naturalmente se envaidecendo. Nos meus cursos lá com o Emmanuel Cristiano, ele falava assim pra gente: você pode se desviar de tudo na vida. Desvie-se de um elogio. Alguém consegue? Dificilmente a gente consegue fazer. A não ser que a gente treine para isso. É possível a gente treinar, né? Mas, por quê? Porque o elogio vai massageando o nosso ego. E o nosso ego vai inflando. E aí a gente vai achando que a gente é uma coisa que nós não somos. E aí quando a gente parte deste mundo, a gente chega nu do lado de lá. E a gente fala assim: Senhor, o que eu fiz da minha vida? Então, para não passar vergonha do lado de lá, o que a gente faz? Quer voltar rapidinho para cá. Quer entrar na matéria, né? Na questão do esquecimento, para recomeçar. Mas, para a gente encerrar nossa conversa, que o tempo, olha, o trem passou, enfim. Eu queria dizer só mais uma coisa, tá? Aquilo que para nós é uma referência, que é Jesus, e que eu penso que nós precisamos, enquanto espíritas, resgatar, sim, essa figura simples, tá? De Jesus que não teve conta corrente, que não teve casa, né? Que não teve títulos. Jesus teve várias trocas de roupas, né? Marcas, etc. Às vezes você chega num lugar e você está vestindo isso, né? Eu fico pensando assim: meu Deus, o que eu estou vestindo? O que está errado? É uma calça simples, é uma camisa simples, é uma roupa que está me vestindo, está me protegendo o meu corpo. E aí eu fico me lembrando assim: Jesus, quantas roupas Jesus teve? Quantas trocas de roupa Jesus tinha? E ele veio efetivamente com uma missão, né? Implantar o reino de Deus no coração dos homens, como diz lá no Boa Nova. Então, fazer o reencontro com esse Messias é o desejo de todos nós. Porque o Espiritismo, ele vai efetivamente falar ao simples de coração. Porque o simples de coração vai permitir conhecer coisas novas. Vai dar vazão no seu pensamento para não conhecer apenas a doutrina, mas a filosofia, a sociologia, todas as ciências do mundo, a fim de se, né, inteirar-se do que está acontecendo, a fim de potencializar a sua razão, o seu raciocínio, a fim de continuar simples de coração. E a gente vê o tempo todo almas que passam nas casas espíritas no anonimato, que cumprem a sua missão de auxiliar o ser humano sem muito barulho, mas fazem aquilo que precisam fazer para ajudar os seus e as centenas e milhares de espíritos que passam nas reuniões mediúnicas daquela casa espírita. Em todo lugar que eu vou, eu vejo 3, 4, 5, 6 almas que no anonimato estão, né, trabalhando com simplicidade, com amor e dedicação. Não saem nos holofotes, não saem nos jornais, mas para o ciclo evolutivo da sua vida, ele está cumprindo a sua missão. Então era isso que eu queria dizer, né? Com muita tranquilidade, com muito desprendimento, tá? Porque eu também não sou simples de coração. A gente está tentando, no dia a dia, né, entre erros e acertos, né, desenvolver essa capacidade de simplicidade.
Essa que um dia, lá na frente, né, nós encarnaremos numa existência missionária e que a gente vai ter naturalmente, né, vamos dizer assim, um reconhecimento da sociedade, mas que nós estejamos preparados para isso. Porque todo mundo quer ser um Chico Xavier. Muitos querem, né, mas quem vive uma vida de renúncia como ele? É muito difícil do ponto de vista material. E para encerrar, eu evoco uma das passagens mais significativas do Evangelho e que coloca a simplicidade de coração em xeque na atual existência que nós estamos vivendo. E a gente encerra nossa conversa com isso. Um jovem procura Jesus e diz para ele assim: Senhor, o que posso fazer para herdar o reino dos céus? E ele diz assim: faça como os antigos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Siga todos os ensinamentos dos profetas e você viverá. E ele fala: Senhor, mas isso eu já faço. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Aí Jesus diz assim: então tá bom. Vá, vende tudo que é teu, dá aos pobres e siga-me. Esse jovem se entristeceu, porque naquele momento da sua jornada terrena, ele não tinha condições de abrir mão das coisas materiais que ele havia adquirido. O que não há problema nenhum. Mas que com certeza ele perdeu uma grande oportunidade naquela existência de dar um passo evolutivo gigantesco, né, nos seus ciclos de evolução. Então, sejamos essa simplicidade no dia a dia, entre os nossos familiares, aqui na Casa Espírita, né, entre os dirigentes dos grupos, entre os trabalhadores, lá na Coaserge, falei certo? Falei, né? Coaserge. Isso. Na prefeitura, nos bairros, nas casas, onde quer que vocês estejam, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser essa simplicidade, a fim de que a gente possa se conectar com a essência divina. Porque somente com esse comportamento no dia a dia é que nós vamos o tempo todo nos conectando com essa essência divina, com Deus, com a espiritualidade e com Jesus. É o nosso desejo, né, que essa simplicidade esteja presente no dia a dia de cada um de nós. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço, com muito carinho, com muita luz. E o trem passou de novo. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.